Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui de volta no canal da Audaces para abrindo essa semana de eventos da Fashion Revolution. E para quem ainda não sabe, né, ou para quem precisa saber, que a Fashion Revolution é um movimento global que é presente em mais de 100 países, que foi criado após o desabamento do Rana Plaza, um prédio que abrigava confecções de roupas em Bangladesh. E o acidente aconteceu no dia 24 de abril de 2013 e morreram 1.100 pessoas e 2.500 pessoas ficaram feridas. E nesse e a partir disso surgiu um movimento, que é um movimento para dizer basta, né? E é um movimento que surgiu hoje ao redor do mundo e são desenvolvidas muitas ações mobilizadoras para incentivar as pessoas a questionarem suas marcas favoritas sobre todo o seu processo, né, para que fique claro e para que seu processo seja transparente. Então, hoje a gente vai falar como é que a gente pode contribuir para um sistema de moda com atributos mais sustentáveis. Né? É engraçado a gente falar uma moda sustentável porque a gente não tem condições de falar, né? Porque nunca vamos conseguir fazer uma moda completamente sustentável porque o sistema em si não permite, né? Então, que a gente pense como podemos fazer uma moda com atributos mais sustentáveis. Então, se o meio ambiente não estiver saudável, a gente também não está. Né? Então, a gente precisa revolucionar a forma com que nos relacionamos, tanto no individual quanto na coletiva, com essa cadeia da moda mesmo. Como essa cadeia da moda e a natureza podem interagir de uma forma mais saudável, né? Pra gente ter uma questão mais com melhor bem-estar e mais prosperidade em todos os processos e principalmente para o nosso planeta. Então, a Audaces é uma referência mundial em inovação tecnológica e sustentabilidade para a moda, que há mais de 25 anos desenvolve soluções fáceis de aprender, usar e manter que integram a criação, o desenvolvimento e a produção de moda, além de reduzir os erros e economizar matéria-prima no processo. Então, somos parceiros e facilitadores e sabemos que cada cliente tem um desafio, por isso oferecemos soluções que se adaptam às diferentes necessidades. Então, hoje, para falar um pouquinho mais sobre essa moda com atributos sustentáveis, nós convidamos a Lucilene, que ela é representante do Lab Moda Sustentável, e também a Dandara Valadares, que é uma das representantes do Fashion Revolution Brasil. E estou só aguardando elas chegarem. Se elas já estiverem por aqui, por gentileza, solicitem a participação, porque eu não consigo ver, que como entrou bastante gente, ficou grande aqui a lista. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Dandara, já que solicitou. Vamos aguardá-la. E aguardamos a Lucilene. Oi, Dandara. Oi, boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por vir contar um pouquinho pra gente sobre esse movimento, né? E como é que a gente pode transformar esse sistema da moda num sistema um pouquinho mais sustentável dentro dos ambientes de pequenos e grandes negócios. Eu acho que a Lucilene chegou aqui também. Vou ver se eu consigo solicitar ou se ela mesma solicita. Só um minutinho, Dandara. Já chamei ela aqui. Claro. E aí, eu vou colocar vocês duas na tela, porque para mim é mais legal, porque a gente consegue criar discussões. Oi, Lucilene, tudo bem? Boa Oi, noite. querida. Boa noite. Tudo jóia? Então, eu tava falando aqui Tudo. para a Dandara que eu vou colocar vocês duas juntas aqui para a gente poder transformar isso numa discussão mais calorosa, não ter que ficar lendo aqui os comentários. E Tá. aí eu já fiz uma pequena apresentação do que a gente vai falar.
E aí, em primeiro momento, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho, né, de quem vocês são e o que vocês desenvolvem nesse universo para tornar esse mundo da moda um pouquinho mais sustentável. E aí, se você quiser, pode começar, Dandara. Legal. Silene. Obrigada, Ana. Oi, Lu. Antes de tudo, a gente sempre se fala por e-mail, mas a gente acha que não teve juntos ainda. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome do Fashion Revolution, agradeço essa oportunidade de estar aqui começando no dia que a gente abriu a semana. A gente está muito empolgado por aqui. Bom, eu sou a Dandara, trabalho no time de comunicação do Fashion Revolution. Como eu falei, a gente está aqui no início da Semana Fashion Revolution, que é um momento muito importante do ano para a organização, né, para a indústria da moda como um todo. Eu não sei se eu já começo falando um pouquinho do Fashion Revolution, também não quero tomar o tempo da Lu, mas só vou contar um pouquinho rapidamente o que é a semana, né, o que está acontecendo agora. Bom, a Ana já deu aí um contexto, né, no começo da fala dela do que é o Fashion Revolution, né? Esse movimento, né, que nasceu lá em 2013 com a queda do Rana Plaza, né, que a Ana contou aí um pouquinho, e a queda desse edifício ele aconteceu no dia 24 de abril de 2013, e foi quando surgiu o Fashion Revolution, né, como uma união de pessoas, né, que não gostariam de ver mais esse tipo de acidente, esse tipo de condições de trabalho que foram encontrados lá no Rana Plaza, né? Era um edifício que abrigava muitas confecções, muitas costureiras e costureiros, né? As pessoas morreram costurando. Enfim, e aí a queda desse edifício foi considerada o maior desastre da indústria da moda moderna, e ele acontece como um símbolo mesmo, né, de toda essa problemática da indústria da moda que, né, acaba maltratando tanto as pessoas e o meio ambiente. Então, o Fashion Revolution ele surge para dizer um basta para que esse tipo de coisa não aconteça, né? O próprio nome do movimento já diz, uma revolução na moda é o que a gente precisa para através dos nossos questionamentos, quem fez minhas roupas e também do que são feitas minhas roupas, a gente buscar essas informações, né, e entender quem são essas pessoas que estão por trás das nossas roupas, em que condições elas estão trabalhando. E esse dia, né, ele ficou marcado como dia do Fashion Revolution, dia da revolução na moda, e acabou, né, crescendo o movimento, acabou virando uma semana inteira que acontece ao mesmo tempo em mais de 100 países onde o movimento está presente. Esse ano, as nossas mensagens-chave são direitos, relacionamento e revolução. Então, a gente fala um pouquinho sobre esses três temas, né, os direitos como direitos humanos e direitos da natureza também, né, a natureza enquanto donas dos seus próprios direitos, os relacionamentos tanto individuais, né, como coletivos, como com a própria natureza, como que a gente está se relacionando com esse meio, e revolução, que a gente traz um pouco mais essa abordagem mais sistêmica, né, como que a gente pode buscar formas mais saudáveis, né, de uma produção, de uma economia, né, outras formas de economia, enfim. Então, a partir desses temas, a gente está aí na Semana Fashion Revolution, que é isso que acontece todos os anos em torno desse dia 24 de abril, né, para relembrar esse acidente e tudo que esse acidente significa para a indústria. Então, a gente está com muita coisa legal acontecendo, muitos debates, muitas conversas. A gente está com a nossa exposição de cultura de moda brasileira, que a gente está a qualquer minuto para soltar no ar. A gente estava aqui nos últimos ajustes, que é uma experiência incrível, assim. Eu tô maravilhada, que é como se você entrasse numa galeria, enfim, e tivesse uma visita virtual. E aí convido vocês também para ficarem atentos aqui na rede do Fashion Revolution, que a gente já vai soltar o link para a exposição, e tá assim muito, muito lindo, né? Tantas culturas que a gente tem pelo Brasil, um país tão grande e tão rico. Bom, a semana ela acontece, né, de forma horizontal, ou seja, a gente tem muitas pessoas que estão engajadas com o movimento pelo Brasil,
tanto os nossos embaixadores em instituições de ensino, né, estudantes e docentes que levam essa pauta para a sala de aula, né, a gente precisa falar sobre isso, desde o estudo de base até as, enfim, universidades, enfim. E os nossos representantes também, que estão assim, muito engajados, articulando muitas coisas legais em todas as regiões do Brasil. E essa programação vocês conseguem ver no nosso site, que é semanafashionrevolution.com.br. E lá tem toda a programação por cidade, por região do país. E é isso, quero convidar todos vocês a acompanhar, porque tem muita coisa legal acontecendo. Eba, obrigada, Dandara. E você fala de onde? De São Paulo mesmo? De São Paulo, sim. E a Lu tá onde, Lu? Eu estou em Uberlândia, Minas. E eu tô aqui em Brasília. Então isso é muito maravilhoso também, de poder conversar com uma pessoa de cada canto do país e a gente trazer esse mesmo engajamento e essa mesma vontade de fazer algo diferente pela moda, né? Sim, Ana, inclusive, ano passado a pandemia pegou a gente bem de surpresa aqui no Fashion Revolution, foi bem um mês antes da semana, né? Uhum. Esse ano a gente já está entendendo um pouco mais como que as coisas estão funcionando nesse mundo virtual, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para a gente participar de discussões de lugares muito diversos e de pessoas também que não têm às vezes, né, acesso a essas regiões onde acontecem mais esses debates também participarem. Isso é um ponto legal. Sim, é muito maravilhoso, que eu acho que é uma coisa que não dá mais para excluir, né? Por mais que aconteça presencialmente, ele tem que ser transmitido, porque o alcance ficou muito maior, né? E a gente consegue ouvir gente falando de qualquer lugar do planeta, né? Isso é muito bacana. Lu, fala a gente pra aprendeu a usar esse pouquinho. lugar. Bom, obrigada pela oportunidade aqui de estar nesse comecinho da Semana Fashion Revolution, né? Obrigada pelo convite aí da Audaces. Obrigada por estar aqui com a gente, Ana, e né, já ter feito essas introduções. Essa conversa sobre a moda sustentável, a gente só está no começo, né? Então, embora o movimento Fashion Revolution aí começou, né, com esse acidente, já nos anos 2000, mas essa questão da sustentabilidade na moda, ela vem crescendo e ela se expande aí nos anos 2000, e eu venho, desde 2017, coordenando o Lab Moda Sustentável, que é um movimento que começou com o impulso do Instituto CIA e ele se expandiu a partir de uma formação de um grupo de organizações, lideranças nacionais, né, a BIT, a BLTEX, OIT, que se juntaram para chamar o sistema da moda para pensar como que a gente pode fazer da nossa moda brasileira uma moda mais sustentável e ética. Então, a gente vem reunindo ao longo desse período organizações que vão desde, assim, a gente tem as grandes marcas dentro do Lab Moda, a gente tem a indústria, tem o Sistema S, tem as associações setoriais, tem sindicatos, a academia, sistema financeiro, empreendedores, e indivíduos também. Nós temos costureiras, nós temos alguns consultores, temos pessoas de facções, porque a gente quer ter dentro desse sistema não só os representantes, mas os representados, falando do seu lugar, né? Do seu lugar, que hoje a gente está começando a chamar do seu lugar de fala, que fala com propriedade a respeito da sua realidade. Nós estamos trabalhando para que a moda seja mais sustentável e ética. Então, a gente precisa ouvir a voz de todo mundo que está envolvido na toda a cadeia produtiva e na cadeia de valor como um todo, né, com todas as organizações que abordam essas questões relacionadas à sustentabilidade na moda. O Fashion Revolution faz parte, né, do Lab Moda, e a gente vem trabalhando, começamos em 2017, primeiro pensando o que é que a gente
precisa, quais são os desafios que nós temos, o que a gente precisa fazer para transformar esses desafios. Mas para começar essa conversa, como o nosso grupo é muito diverso, a gente tem várias polaridades presentes dentro do Lab Moda, o que a gente fez? A gente olhou para o futuro e a gente se perguntou o que pode vir a ser o futuro da moda. E aí nós construímos 4 cenários e para a gente ver quais são as possibilidades, o que o futuro está trazendo aí para nós. E nos fazemos a seguinte pergunta: bom, diante do futuro que está vindo aí, o que a gente pode fazer para que esse futuro seja melhor? E aí a gente identificou os principais desafios, que hoje a gente transformou esses desafios em eixos transformadores. Então, nós trabalhamos a partir de eixos transformadores que são educação, cultura e consumo, modelo de negócios, trabalho e desigualdade, meio ambiente e políticas públicas. E, a partir desses eixos, a gente prototipa soluções para fazer com que a gente transforme o sistema da moda no Brasil. E hoje a gente já tem 26 iniciativas prototipadas dentro do Lab Moda. Temos um recurso semente para fazer essas iniciativas saírem do papel, virarem realidade. O Fashion pôde experimentar esse lugar também, né, do recurso semente. E com isso a gente vai aprendendo a fazer, né? Hoje em dia, a gente, diante de todas as dificuldades, diante do gigantismo, dos desafios que nós temos para transformar os diversos sistemas para sermos mais sustentáveis, né? Para termos um planeta vivo, saudável, para que nós tenhamos uma vida saudável, né? Cuidando de cada ser que habita e de cada ser humano que está, né, no sistema da moda. Diante desse gigantismo, a gente fala o seguinte: olha, a gente sabe que a mudança precisa ser feita. Nós não sabemos exatamente como é que nós vamos fazer. E como é que nós vamos aprender? Fazendo. Então, não adianta a gente querer, o futuro ideal tem essa cor, essa forma, esse jeito. A gente não tem como a gente aprender, a gente saber tudo antes de fazer, né? Então, é fazendo que a gente aprende. Por isso que a gente chama Lab Moda Sustentável, mas em breve a gente vai mudar de nome, vocês vão logo, logo saber. A gente vai mudar um pouquinho a nossa cara, o nosso nome. E é para isso que a gente está aqui. Então, é um prazer poder trocar essas ideias. Acho que a gente pode ir avançar, posso trazer mais coisas que estão acontecendo. Muito legal. E o bom é que quando o que eu sempre falo, né? Quando a gente faz pequenininho, a gente demora mais, né? Mas quando a gente consegue atingir o grande produtor, essa divulgação passa a ser um pouco mais... passa a ser mais divulgada e mais aceita, né? Porque acaba se tornando de massa, né? Então, o que a gente mais tem vontade de fazer é fazer com que esse conceito se torne uma atitude de massa, né? Então, atingir o máximo possível de pessoas, né? E também a gente fala muito no individual, né? Eu tenho que fazer a minha parte. E, ao mesmo tempo, a gente se sente muito egoísta nesse quesito, né? E tem muita gente que não consegue nem pensar em si próprio, né? Porque assim, se você pensar só em você, que você não vai ter um futuro no planeta, que o planeta vai estar destruído, porque você está contribuindo para ele ser destruído, você está sendo egoísta, mas você está pensando, pelo menos em você. Mas tem muita gente que acaba não pensando nem em si, né? Então é um movimento que a gente tem que batalhar pra caramba para conseguir ter espaço e fazer com que a massa receba esse conteúdo de uma forma fácil de digerir e que seja aplicável, né? Que é um processo bem complexo. E aí, voltando um pouquinho na história do Rana Plaza, a gente sabe que a grande maioria desse processo eram mulheres, né? E que muitas estavam até com seus filhos lá dentro, porque não tinham condições nenhuma de parar de trabalhar para poder cuidar do filho, então ele tinha que ir junto para esse ambiente. Então, aqui no Brasil, segundo a ABIT, é o 4º maior produtor de roupas do mundo, né? A gente tem 8 milhões de empregos diretos e indiretos, e 75% dessa mão de obra
é feminina, né? O que vocês gostariam de falar a respeito disso para a gente chamar a atenção? Porque realmente é uma mão de obra barata e é uma mão de obra exclusivamente feminina, né? Que geralmente essas mulheres, querendo ou não, hoje elas são chefes de família muito mais do que os homens e ainda precisam ter esse emprego que não é bem remunerado para poder movimentar, levar a comida para casa e movimentar essa cadeia que não é nada justa ainda, né? Sim. Inclusive, esse número que você trouxe, Ana, né, de 75% de mulheres, se você for olhar quantas mulheres dessas estão em cargo de liderança, né? Eu tenho um número de 15% também de mulheres em cargo de liderança. Então, se você pensa, essas mulheres realmente elas estão na base. Existe claramente um recorte de gênero na moda. E não só de gênero, um recorte de raça também, né? A maioria dessas pessoas são negras ou, enfim, não brancas. E isso é uma coisa um ponto muito importante a se olhar, né? Esse ponto que você trouxe, que muitas vezes essas mulheres fazem jornadas duplas ou triplas para dar conta de uma casa, dos seus filhos, né? A gente tem no Brasil existe uma cultura muito forte de mães solteiras, né? A falta da paternidade acaba contribuindo também para essas condições mais precárias. Então, ao mesmo tempo, eu vejo isso como um grande potencial, né? As mulheres são guerreiras desde sempre. Se a gente pensar lá atrás, desde a Primeira Guerra, quando os homens tiveram que ir para a guerra, as mulheres ocuparam as fábricas, as tecelagens, e a partir dali elas, enfim, começaram a se unir também, né? A gente tem um movimento feminista, um movimento sufragista, que tem muito a ver com a indústria têxtil. Então, é hora dessas mulheres, né, da gente se unir de novo e a gente olhar para outras mulheres, né, que estão nessa cadeia que realmente não conseguem essa valorização. E isso do número de liderança versus a quantidade de mulheres que tem, isso é uma coisa muito, assim, triste, preocupante mesmo, né? Não só questão de mulheres em chão de fábrica, mas mesmo em corporações, né, em executivas, né, em chefes, você vê que a maioria são homens, né, que estão no topo dessas corporações. Então, realmente, é uma questão estrutural que a gente precisa repensar. Se a gente for analisar, esses 25% que não são mulheres, que estão nesse ambiente, são os que estão no cargo de chefia, praticamente, né? Porque na máquina de costura são pouquíssimos homens, né? Então, realmente, a gente não tem poder perante ao mundo dos negócios, mas a gente está lá contribuindo para ele funcionar, né? Olha, Ana e Dandara, o que eu acho que eu poderia acrescentar ao que a Dandara já falou, é que acho que, assim, para a gente tornar, como o Fashion vem trabalhando, no Lab também a gente tem essa abordagem, para a gente ter um setor mais sustentável, a gente precisa ter ações, programas intencionais e estruturados para que a gente reverta essa situação, né? Que a gente represente nos cargos de comando a proporção que as mulheres representam no setor, né? São 75% de mulheres no setor. E as mulheres não estão nos cargos de comando. Então, a gente tem que ter uma ação intencional, a gente tem que ter programas para fazer com que, em todos os níveis, né, em todos os níveis de organizações e de empresas, em todos os tamanhos, a gente consiga ter a representação da mulher nos cargos de comando. E isso é importante por quê? Porque as mulheres são sensíveis às questões das mulheres, né? Eu acho que é isso que a gente tem. Não é porque a gente é só uma questão numérica, não, é uma questão que os interesses das mulheres, as necessidades das mulheres, elas vão ser atendidas a partir do momento que você tem mulheres que estão sensíveis, que vivem esse problema, vivem os problemas e vivem o potencial também, né, feminino
na pele, né? Então, é por isso que a gente, quando está batalhando pela equidade de gênero e pela equidade racial, né? Então, se a gente for olhar dentro do setor, a gente tem uma subrepresentação feminina nos cargos de comando. E temos uma subrepresentação ainda maior quando a gente olha para mulheres e mulheres negras, né? Então, a gente também tem que olhar para essas questões, né, do ponto de vista racial, que não é uma exclusividade da moda, né? A moda representa a desigualdade que a gente vive no país, né? Nós estamos falando de uma desigualdade que é estrutural, histórica. Então, assim, é porque é a moda que é assim? A moda é assim porque no Brasil a gente é assim, e não é só no Brasil. Internacionalmente, globalmente, também há essa subrepresentação. Então, nós estamos vivendo um momento de uma transformação que é cultural e que é econômica, né? Então, hoje ela extrapola a questão cultural e vai para o âmbito econômico. Acho importante também a gente lembrar que com a pandemia, né, vocês já abordaram aqui o grande peso, né, de segurar as atividades dentro de casa, de cuidar dos filhos, ele recaiu sobre as mulheres. As mulheres foram as que mais perderam emprego, as mulheres foram as que mais estão tendo que abrir mão de suas carreiras, que estão tendo que suportar, né, a maior carga aí da pandemia. Então, acho que quando a gente for olhar para ações emergenciais e na recuperação econômica, a gente também vai ter que olhar com esse viés da participação feminina nesses problemas. Então, bom, acho que isso é importante a gente ter em mente quando a gente está falando de mulher na cadeia. Foi o que a Thaís falou aqui, né, no comentário dela, que a carga ficou ainda mais pesada para essas mulheres com a pandemia para voltar para casa, né? Ou para não sair de casa, porque as tarefas domésticas não diminuem, as crianças precisam de auxílio para aula online, digamos, para suas atividades, fora que demanda muito mais atenção, porque ela não tem o momento que ela está fora, né, na escola. Então, essa jornada que a gente falou que já era tripla, pode ter se multiplicado, né, nesse processo. Sim. Se multiplicou. Exatamente. Então, passando esse ponto agora, passando para outro ponto agora, né, que a gente tem várias questões para falar, porque essa questão do movimento Fashion Revolution engloba muita coisa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da transparência, sobre o índice de transparência da Moda Brasil. Como é que isso está sendo abordado? Como é que as empresas estão se inserindo ou não estão? O que vocês podem falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, eu vou explicar rapidinho, então, o que é o índice de transparência, para quem está aqui também ficar na mesma página. O índice é um relatório que a gente tem a versão global, tem a versão brasileira, agora lançou a versão no México também, mas aqui a nossa versão no Brasil, Índice de Transparência da Moda Brasil, ele analisou na sua última edição, ano passado, 40 das maiores indústrias, né, e marcas de moda no Brasil, e ele analisa em que nível essas empresas estão divulgando as suas práticas, né? Em que nível ela está disponibilizando informações para a sociedade, né? E aí a gente pensa, né, a importância da transparência nesse processo de sustentabilidade, ela eu diria que essencial, talvez até um primeiro passo, porque se a gente não dá luz, né, a essas questões que a transparência traz, como que a gente vai saber onde estão os problemas, como que a gente vai procurar soluções, né, para eles? Então, é um processo muito interessante esse do índice de transparência, porque a gente vê esse conjunto de marcas se esforçando ano a ano, né, para
entender melhor como elas podem divulgar, inclusive, acho que foi a Ana que falou no começo, a gente está aprendendo e a gente está fazendo aprendendo também, né? Então o índice ele traz essa visão, né? Traz essa análise de como essas empresas estão nesse caminho de aprendizagem. Até inclusive o índice ele tem um questionário, né? Que essas empresas que ele é respondido com essas informações públicas e muitas vezes, né, nessas trocas que a gente tem com essas empresas nesse processo do índice, muitas vezes essas empresas se deparam com questões ali naquele questionário que ela nunca pensou que ela tinha que olhar para aquilo, né? Tipo, nossa, eu não sabia que eu precisava nem fazer isso, muito menos divulgar essa prática. Então, o processo do índice é muito interessante, né? A gente vê, é um projeto muito importante, né, para o Fashion Revolution, a gente vê ele reverberando também ao longo do ano. E é isso, a questão da transparência, ela por exemplo, na questão do Rana Plaza, nos escombros ali do prédio foram achadas etiquetas de grandes marcas de moda que nem sabiam que as roupas delas estavam sendo produzidas ali. Então, acontece essa perda de rastreabilidade nessa cadeia de produção, que é super complexa também, né? Que a gente vai desde o campo, desde a extração de minério, até um tingimento, a costura, enfim, são muitas etapas distintas, né? E quando você não cobra a transparência dessas empresas, quando essas empresas não são transparentes, elas também não se responsabilizam quando um acidente como esse acontece. Por exemplo, eu não sabia, eu mandei fazer aqui nesse lugar, se esse lugar terceirizou, não tem nada a ver com isso. Não é bem assim, né? Então, a transparência ela vem para que a gente entenda também as responsabilidades que a gente tem que ter ao longo dessa cadeia, né? Acho que é isso. E também a gente tem que pensar que, assim como o índice, né, ele acaba despertando em muitas empresas o fato de existir determinados processos que eles desconheciam, né? É assim que também acho que é um pouco o Fashion Revolution, né? Ele é muito mais para conscientizar e para mostrar o que é importante, né? Do que qualquer outra coisa, porque eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas saibam, né? A gente sabe que os grandes sabem, mas os pequenos ainda não sabem. Sim. Né? E aí quando a gente está com aquela plaquinha, né? Quem fez as minhas roupas, eu acho que é para tentar fazer com que as pessoas enxerguem e valorizem cada processo, né? Dessa cadeia que é gigantesca, né? Assim como você falou, desde do agronegócio até... Né? A loja que está vendendo esse produto. Então, é muita gente envolvida, né? A gente sabe que se eu não me engano, hoje é a segunda, né? Que é segunda cadeia que mais movimenta o PIB, né? Então, Isso que você falou é perfeito, Ana, né? A pergunta, os questionamentos que o Fashion Revolution propõe, ele vai exatamente de encontro com isso. Quem fez minhas roupas? Quem são essas pessoas, né? Em que condição elas estão vivendo? Qual a história delas? O que elas precisam? O que elas querem, né? Também tem o outro nosso questionamento do que são feitas nossas roupas, né? Do que são feitas minhas roupas, que é para a gente também se questionar sobre... E para a gente entender o que é isso que a gente está colocando em cima da nossa pele, né? O que tem na nossa roupa que não é só um tecido, né? Não é só um pano. Ali tem muita coisa que ao longo desse processo vão de beneficiamento, enfim, de desenvolvimento dessa peça, né? Muitas vezes, inclusive nessa parte de transparência também com relação a do que são feitas as minhas roupas, a gente vê uma etiqueta de uma roupa e aquilo não quer dizer nada para um cidadão comum, né? Alguém que não está ali lendo e pesquisando. Então, cabe também a essas empresas a comunicarem, né, o que significa esse tecido que ela usou, essas escolhas que ela fez, por que ela fez essa escolha. E aí, por exemplo, se às vezes as pessoas não sabem que estão vestindo um plástico, o poliéster é um plástico, né? Às vezes e não né? sabe. E não sabe que vai... E não sabe que vai demorar 300 anos para se decompor. Ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas não sabem que uma camiseta de algodão usa 3.500 litros de água. Então, assim, se eu tivesse alguma informação, né, na etiqueta de uma roupa, eu, enquanto consumidora, eu vou conseguir ter mais ferramentas para tomar minhas decisões.
Que é isso, né? As responsabilidades, elas estão em todos esses atores, até que a Lu mencionou, né? Tá tanto nas indústrias, estão nos governos, estão nas pessoas, né? Nos consumidores. Então, a gente do lado de cá também, enquanto consumidor, tem o dever e o direito, né? De entender essas informações para que a gente comece a consumir de uma forma que faça mais sentido, né? Para o mundo e para as pessoas. Exatamente. Lu, o que você consegue falar para a gente dessa questão da transparência a ação do Lab, né, para esses processos? Ana, eu acho que o índice de transparência ele é muito importante porque ele traz, ele é como um tirar de um véu, né? Ele tira um véu para a gente começar a olhar para tudo que a gente tem que fazer, né? O índice de transparência ele é voluntário, né? As empresas são voluntárias na participação, né, Dandara? E mais ou menos, na verdade, assim, eles podem contribuir, né? A gente dá esse questionário para eles verem o que eles estão analisando, mas como são informações públicas, eles não podem não querer participar, porque são informações públicas. Então, elas são analisadas de qualquer forma, mas elas são todas convidadas para participar desse processo. Então, e o que eu acho que é importante é que, assim, ele revela, ele mostra, né, a empresa naquilo que ela torna público. Então, não necessariamente a gente sabe tudo que a empresa faz, porque não é um reporte, né, não é um índice de sustentabilidade, é um índice de transparência, né, que mostra o quanto que as empresas publicam a respeito do que elas fazem. Mas eu acho que o importante disso tudo é que faz tanto as empresas como, né, a gente que tem acesso às informações, conhecer o que está sendo feito, o que pode vir a ser melhorado. Então, e o que a gente dentro do Lab trabalha? Bom, o que a gente tem que melhorar, né? Então, uma das coisas que a gente está fazendo hoje, trabalhando, é na construção de um índice de sustentabilidade. Acho que uma coisa muito importante para a gente lembrar, quando a gente fala de moda, a gente normalmente pensa nas grandes empresas, né? Então, só para a gente ter um número aqui, o mercado da moda no Brasil, que ele é singular. Eu acho que isso é importante a gente entender que aqui a gente produz desde a fibra, né, toda a fiação, tecelagem, acabamento, tinturaria, lavagem, confecção, varejo e pós-consumo. Está tudo aqui, né? A gente só importa 30% do que a gente consome de moda, principalmente falando aqui de moda têxtil, então, que vem da China. Dá uma impressão que tudo vem da China. Não vem. O Brasil, ele é uma jabuticaba mesmo, né, no mundo, nesse sentido. E aí, quando a gente olha, bom, aqui tudo, a gente faz tudo aqui. E não é só... Então, quando a gente está olhando para a moda, as grandes empresas que são analisadas no índice de transparência, elas são olhadas, né? Mas a gente tem 75% do mercado são de pequenas e médias empresas, principalmente pequenas empresas, pequenas confecções, pequenos comércios, que é o que lidera esse país, né, em termos de moda. Que lideram o mercado. Então, a gente tem que, ao pensar em sustentabilidade, pensar em soluções para as grandes, porque as grandes, né, elas provocam grandes movimentos, elas têm grande visibilidade, então elas têm essa capacidade de movimentar todo o setor. Mas a gente precisa desenvolver também soluções para as pequenas e médias, para elas poderem se conhecer, né, conhecer o que elas fazem, tanto em termos trabalhistas, em termos de condições de trabalho no seu processo produtivo, ou no seu processo, ou seja, no comércio, mas também de conhecer como que ela interage com o meio ambiente, qual que é a sua performance ambiental. Então, hoje, um dos grandes esforços nossos no Lab Moda é que a gente precisa
tornar essas ferramentas de autoavaliação de desempenho ambiental, ou na área de trabalho, na área de direitos humanos, de equidade, de gênero e racial, traduzir essas ferramentas todas para o pequeno negócio. Porque, né, para que eles entendam e possam fazer isso ser atuante, né? Exato. Isso é uma coisa simplificada, não é porque as pessoas são incapazes de fazer, não. É porque o pequeno negócio, a pessoa que está à frente do pequeno negócio, ela é a pessoa que concebe, que desenha, que vende, e que faz a contabilidade, que cuida, né, das questões dos recursos humanos, que cuida das questões ambientais. Ela faz tudo, né? Ou elas, é um grupo muito pequeno de pessoas. Então, a gente precisa tornar essas ferramentas acessíveis. E às vezes não é aplicável, né? Dependendo da magnitude da ferramenta para o pequeno, né? Então ela tem que realmente ser traduzida para esse ambiente menor, né? Traduzida e simplificada para o cotidiano desses pequenos negócios. Então, acho que hoje a gente está desenvolvendo cursos, ferramentas, índices, para que a gente possa disponibilizar para o pequeno negócio. E isso então, não vai beneficiar só o pequeno, isso vai beneficiar também as grandes empresas, porque as grandes empresas têm como fornecedores as pequenas empresas, né? As pequenas confecções, as pequenas indústrias. É uma cadeia, nós temos que pensar numa cadeia, né? Na cadeia toda. E também formar o trabalhador. Em alguns casos, trabalhador, né? No caso das facções, né? Você tem trabalhador e dono, é uma coisa que muda, né? É quase a mesma coisa. Sim. Mas em outros, né, quando as empresas são um pouquinho maiores, você tem, né, essa relação trabalhista bem estabelecida. E a gente precisa formar também os trabalhadores. Então, nós temos alguns sindicatos que estão desenvolvendo metodologia. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente leva essa questão da sustentabilidade na moda? E não só... Então, para a gente melhorar o que a gente está vivendo hoje e para a gente melhorar o nosso futuro, porque do jeito que a gente já começou a falar aqui, né? E a Dandara falou, né? Nós estamos vestindo uma roupa que não é só um pano, né? Essa aqui, por exemplo, tem uma história longa, né? Desses bordados que estão aqui, que foram mulheres que fizeram, né? Esse aqui eu trouxe lá do México, mas aqui no Brasil a gente tem coisas que né, os tecidos, tudo que a gente veste traz história, traz representação, expressão. Então, a gente precisa olhar para isso, e tudo isso está relacionado, né, e está relacionado com a natureza. O tempo todo a gente está se relacionando com a natureza. É a natureza que foi transformada e está aqui, né? Eu sou natureza, os trabalhadores são natureza, todos nós somos natureza. Então, é esse tipo de ideias e de como considerar isso no fazer, e considerar isso no produto, é a transformação que a gente tem que fazer. Uhum. É engraçado que a gente precisa lembrar sempre o consumidor, né, que a história que está por trás daquela roupa é muito mais do que a roupa, né? E muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, elas acham que é simplesmente sair toda semana e comprar uma roupinha nova, porque eu preciso aparecer legal, né, em público, né? E, na verdade, o que está por trás disso é o que mais importa, né? A história de quem faz aquilo. Por isso que eu acho que a partir de um momento que a gente começa a trazer de volta a valorização do feito pela minha vizinha, a costureira da esquina, que eu conheço quem faz, isso faz com que as pessoas entendam o que está por trás daquilo. Que existe um processo industrial, existe, porque somos muitos e precisamos. E precisamos nem tanto, né, gente? Porque eu falo, se eu parar de comprar roupa hoje, eu vou morrer e não vou precisar de roupa, né? Mas Exato. É um movimento de uma cadeia que alimenta muita gente, a gente não pode deixar com que ela morra, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que por trás daquela roupa tem histórias. E a gente precisa trazer isso para perto, né? E outra coisa que eu queria falar também, quando a gente começou a falar dessa questão de transparência, que a gente sempre ouve um conceito. E eu acho que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse conceito, ou uma de vocês,
para as pessoas para as pessoas entenderem que também existe esse lado que não é tão bom, que é o greenwashing. Olha, eu acho que Quer falar, Lu? É polêmico, mas eu gosto, eu amo esse tema. Eu acho que greenwashing, assim, ele pode ser tanto intencional quanto não intencional, né? Então, às vezes, uma marca, né, pode pegar um atributo de uma peça e supervalorizar aquele atributo. Então, essa peça foi feita com um fio que é orgânico. Mas aí, ao longo do processo, esse fio foi contaminado, essa peça foi feita com condições degradantes, pessoas trabalhando muitas horas, com baixa remuneração. Essa peça teve uma lavagem que não foi adequada, mas vende esse produto como sustentável. Então, claramente, a gente tem aí uma situação do greenwashing, que assim, o fio, ele pode ser orgânico lá na origem, mas ao longo do processo aconteceu tanta coisa que não é sustentável, que isso não é adequado, não é apropriado dizer que é uma peça sustentável. Você pode dizer, sim, que o seu fio era orgânico na origem, que ele é mais sustentável, mas você não pode dizer que essa é uma peça sustentável, né? Você não pode dizer que a sua marca toda é sustentável. Você tem 3.000 produtos, você tem uma peça, e aí você fala que é sustentável. Então, acho que aí a gente caracteriza como greenwashing. Mas, às vezes, eu acho que tem alguns produtos que ganham tanto apelo, que são tão interessantes, que aí a gente também é apressado em avaliar, olha, essa marca desenvolveu esse produto que é sustentável, e a gente, na ânsia de querer divulgar, ou de querer, né, se sentir, eu estou fazendo a minha parte, você também contribui para avaliar que aquela marca é sustentável, só que não é bem assim, né? A gente, às vezes, né, esse movimento que a gente vive, né, cultural, de busca de se sentir melhor, acaba por imprimir um atributo que aquela marca não tem, e aí acaba sendo até não intencional. A marca nem falou isso, mas todo mundo começa a falar que aquela marca é sustentável. Então, aí eu acho que a gente tem um greenwashing que é não intencional. Então, acho que é bom, às vezes, a gente também olhar um pouco para isso, para não sair aí fazendo política de cancelamento abaciada, né? Que não resolve também o problema. Acho que a gente tem que cutucar e falar, opa, presta atenção, não é bem isso, hein? Você está extrapolando. Né? Ou a gente também nós estamos extrapolando. Sim. Tem algumas empresas, por exemplo, que também têm dificuldade de lidar com isso, né? Eu, por exemplo, compro matéria-prima de uma empresa que ela usa parte do poliéster dos tecidos de PET. Só que eu pedi um material que eles estivessem falando sobre isso, para que eu pudesse também usar como uma forma de mostrar que tem um pensamento sustentável ali. Eles não têm um material. Eles usam, mas eles não sabem nem falar sobre. Né? Isso é uma coisa que a gente, inclusive, sente no índice de transparência, Ana. Muitas vezes as marcas elas têm práticas interessantes dentro da empresa e ela não comunica, porque ela não entende, né, a importância daquilo. Mas isso do greenwashing, eu acho que acontece isso sim, né, da gente estar no processo de aprendizagem, e aí, como a Lu falou, ela está usando ali um fio orgânico e ela fala, mas não é isso ser sustentável? Tipo assim, é muito mais, né, sobre muitas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu, sinceramente, eu não... Não é legal esse marketing usado em cima de uma coisa que não é verdadeira, mas ao mesmo tempo eu sinto esse movimento de que as pessoas estão se aproximando cada vez mais dessa temática, né? E esses discursos rasos que muitas vezes essas empresas usam acabam virando contra elas. Então, o greenwashing é uma coisa muito arriscada de se fazer, né? Que às vezes ali a empresa acha que vai funcionar, mas o problema que ela pode ter por dar uma informação que não é, né, 100%
correta, enfim, isso pode acarretar, igual a Lu falou, a questão do cancelamento, né? E isso eu observo até em micro coisas, por exemplo, vejo como as pessoas estão comentando nas fotos de Instagram das marcas e questionando, e os questionamentos estão ficando cada vez mais legais. Então, acho que o greenwashing ele vai ter que se reinventar conforme as pessoas vão se informando também, né? Exatamente. Porque as pessoas aprendem mais e elas cobram mais, né? Sim, na verdade eu acho interessante porque, assim, a partir do momento que essa empresa ela coloca a sustentabilidade em pauta, ela abriu um portal ali. Então, assim, eu enquanto consumidora estou vendo aqui, essa marca está falando que é sustentável, que interessante, deixa eu entender o que é isso. Aí ela está plantando uma semente ali que vai, se ela não correr atrás também para ter esse desenvolvimento dela, e também é isso, né, gente? Não é sobre ser perfeita, não é sobre ser uma marca perfeita, mas é sobre ser uma marca responsável. Então é sobre essa marca se entender, se conhecer, entender quais são as falhas ou quais são os desafios que ela tem no processo dela, estabelecer metas, né, para que esses processos melhorem, comunicar essas metas para os consumidores, colocar um tempo, né, um prazo para que essa meta aconteça. Isso também é analisado no índice de transparência, né? Porque no fim das contas é isso. É difícil falar uma empresa, eu acho que não existe uma coisa que é 100% sustentável. Só da gente existir no planeta a gente já está gerando um impacto, né? Mas é mais sobre essa empresa abrir, né, esses desafios que ela tem, falar que ela realmente também está aprendendo, como todo mundo está aprendendo essa caminhada, né? Sim. Tem um comentário. Porque sustentabilidade é um processo, né? É um caminho, não tem um ponto final. Eu comecei também assim. falando que a gente não vai ter uma moda sustentável, a gente vai ter uma moda com atributos sustentáveis, porque o próprio sistema não vai permitir, né, uma moda 100% sustentável, né? Eu acho que sim, assim, eu acho que o sistema permite sim, o que falta é esforço desse sistema, né? Eu estava outro dia aqui em uma conversa com a Amélia em outra live, a Amélia Malheiros, e ela falando sobre a tecnologia da indústria para a reciclagem de tecidos. Ela falou, gente, a tecnologia está aí para ser usada, mas não tem interesse, não tem incentivo fiscal, né, do governo para que esses tipos de matéria sejam usados. Então é realmente uma coisa sistêmica, todos os atores têm que contribuir, né, para que essa mudança aconteça. Eu acredito sim num sistema mais justo, eu acredito que o sistema está aí para ser... Ele foi construído por pessoas, então ele também pode ser mudado por essas pessoas, né? Mas ele é uma coisa complexa, né, Dandara? Porque eu diria assim que existem as condições, né? A gente tem que colocar esforço. Então, as Nações Unidas, né, falam sempre que essa é a década para a gente fazer as mudanças que nós precisamos, né? Nós estamos aqui em 2021, a gente tem 8 anos e meio para fazer. Vamos fazer, e para isso a gente precisa unir os vários pontos da cadeia, a gente tem que trabalhar sistemicamente, a gente tem que reforçar as diversas formas de se fazer sustentabilidade que existem no sistema, então seja trabalhando, né, com uma campanha massiva como é o Fashion Revolution, que a gente levanta, né, a consciência sobre o tema. A gente tem que construir soluções, a gente tem que trabalhar com circularidade, desenvolver circularidade ao longo da cadeia, a gente tem que valorizar o trabalho, valorizar as pessoas na cadeia, e em toda ela, né? É uma mudança cultural também, né, Lu? Exato. Uma mudança cultural importantíssima. Cultura, né? Acho que é tudo ao mesmo tempo, né, Dandara? Porque qual que vem primeiro? Porque, assim, às vezes a gente tem uma legislação que é super forte, a gente, né, aqui no Brasil vive bastante isso, uma legislação que é super forte, aí tem um movimento cultural para combater essa legislação que é super forte, aí num outro momento essa legislação ela fica fraca, aí a cultura vem, e, né, a gente aumenta a consciência e puxa a legislação, vamos pôr essa legislação para funcionar. E a gente vai nesse balanço, né? Aí tem um movimento econômico, como agora a pandemia, fez a gente olhar para o local, a gente olhar para a identidade brasileira na moda, fez a gente olhar para o que a gente produz aqui, valorizar o que é nosso, mas não valorizar só a peça que é
só pela peça, né? Mas é valorizar o que é nosso em termos de, poxa, é nossa água, é nossa terra, é nossa cultura, né? Que a gente está colocando nessa roupa. Então, a gente valorizar tudo isso. Então, para mexer nisso tudo, precisa empenho, precisa colaboração, precisa cada um fazer sua lição de casa. Mas eu acho que são, assim, a gente conseguir dar passos nisso é maravilhoso, né? Eu acho que a gente tem que... cíclico, né? Por que a moda não é, né? Sim, sim. E a gente já tem muita coisa interessante sendo feita, né? Na indústria, na confecção. A gente estava vendo uma live no sábado, né? Que é do Nossa Moda Sustenta, uma iniciativa que nasceu lá no Lab Moda, discutindo ancestralidade na moda. E aí a gente viu, assim, como que é importante a identidade, e nós estamos no Abril Indígena, né? Hoje é o dia do índio, e quantas coisas a gente tem que refletir sobre essa data, né? Os desafios que os povos indígenas vivem no país, mas a gente viu relatos da Veena Ticuna e da Júlia e a Wanawá, trazendo a importância, assim, como que a moda, né, elas chegaram na moda como um instrumento de expressão de identidade, né? E aí a gente ouviu o Walter Rodrigues falando como que isso aconteceu lá nos anos 90, né, os estilistas, né, brasileiros criando coragem para colocar o seu nome, a identidade na moda. Eu falei assim, gente, como é importante, né, como essa construção de identidade é importante, e isso é importante para o que a gente está vivendo hoje. Se a gente quer uma moda que respeite as pessoas, o meio ambiente, a cultura, valorizar as nossas matrizes culturais, também é importante para a gente construir essa sustentabilidade que a gente quer, ou caminhar em direção a ela, né? Sim. Que a gente estava falando anteriormente. Meninas, o nosso tempo está super apertado, né? Porque a gente também não pode se delongar muito. Mas eu queria só falar que vocês fizessem uma última colocação a respeito de quais são as responsabilidades de nós como consumidores dentro desse processo, para que isso se torne mais leve, né? E consiga chegar em lugares que a gente não espera, que a gente quer muito, mas que a gente ainda não consegue. Bom, vou começar então. Essa pergunta, eu gosto de partir de uma ideia sobre a pegada ecológica. Quando a gente fala de pegada individual, né? A pegada ecológica é sobre o rastro que a gente está deixando no mundo enquanto indivíduo. E eu fui fazer meu cálculo da minha pegada ecológica. Eles têm uma calculadora no site que eu não tenho nem coragem de falar, porque é isso, a gente vivendo numa grande cidade, são muitos desafios, né? Eu estudo sustentabilidade, estou sempre tentando me esforçar nesse sentido, mas eu achei muito interessante essa ferramenta, porque ela fala, né, tem esse dado de que o estilo de vida das pessoas nesse momento, ele exige 1,6 planetas para que ele continue existindo, né? O que isso quer dizer? Que a gente está vivendo, né? Por ano, isso. O que isso quer dizer? Que a gente está vivendo, extraindo muitos mais recursos do que a Terra consegue renovar, regenerar e produzir. Então, eu acho que esse olhar individual, ele é muito importante, né? A gente começar de dentro para fora. Não adianta também a gente só apontar o dedo, né? A gente tem que entender quais são as nossas responsabilidades. E eu acho que, enquanto consumidor, a gente tem uma força muito grande, né? Porque a gente que, no fim das contas, acaba financiando, né, esse sistema. Então, uma decisão de compra é uma decisão política também. Então, assim, aqui do lado do Fashion Revolution, o que eu falaria, assim, o que a gente pode fazer é perguntar quem fez minhas roupas, é perguntar do que são feitas as minhas roupas, é a gente questionar, a gente se interessar, porque a gente está falando de pessoas e a gente está falando de natureza, que também tá todo mundo no mesmo, né, no mesmo planeta, assim, todo mundo pertence a essa natureza. Então, acho que é sobre a gente lembrar que a gente não se desassocia da natureza, a gente não pode viver como se não houvesse amanhã.
e se interessar, se informar e partir para a ação, é isso. Ótimo. Lu, para finalizar, o que que você fala sobre isso? Olha, eu acho que o que eu concordo plenamente com a Dandara, a gente tem que fazer esse exercício, e isso é com relação às roupas, com relação a tudo, né? Nós somos seres humanos que fazem parte de um sistema biológico, né, maior, que é a Terra. Então, a gente tem por obrigação, se conectar, né, com esse sistema, se conectar com a natureza, se conectar com cada detalhe da nossa vida para fazê-la melhor. Uhum. É melhor para mim, é melhor para a minha família, é melhor para os meus vizinhos, para os meus amigos, é melhor para as pessoas que produziram a minha roupa, que produziram a minha comida, é melhor para os animais que passaram, né, pela minha comida, pela minha roupa, pela minha vida. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, mas você falou uma coisa, né, assim, para deixar leve, né, a gente também não pode ficar aqui no lugar da culpa, né, Sim. mas sim no lugar da responsabilidade. Eu sou responsável, né, Uhum. eu sou o ser humano que é responsável. E eu acho que é bom sempre a gente. Mas eu sou só uma pessoa. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Quase 8 bilhões. Então, o que, que eu sou nesse universo todo de pessoas? Eu sou muito importante, porque se a gente lembrar que o planeta Terra ele se tornou um lugar amigo da vida a partir do trabalho de cada ser unicelular que existiu lá 3 bilhões e meio de anos atrás, foram aquelas cianobactérias que estavam lá, né, no caldo primordial, que foram transformando a atmosfera e fazendo ela ser um lugar amigo para a vida e podendo fazer a gente chegar até aqui. Então, se a gente fizer cada um a sua parte, a gente vai somar. Mas eu acho importante também, tem uma outra coisa que é bom lembrar, que é o papel da coletividade. Então, é difícil a gente conhecer tudo, sabe? O mundo é complexo, é muita coisa para a gente abraçar, a gente abarcar. Então, acho que para ficar mais leve, a gente pode se apoiar em comunidades de aprendizado, a gente pode se apoiar em associações, a gente pode se apoiar em movimentos. E acho que é para isso que o Fashion existe, que a Audaces existe, Uhum. né, que o Lab Moda existe, que é para nós nos apoiarmos nessa empreitada, né? Então, a gente também é parte de um coletivo, a gente também faz parte desse tecido social que nos apoia e a gente pode apoiar. Então, aí a gente ganha força e a gente ganha energia para seguir. Então, muitas coisas sozinho a gente não vai conseguir saber ou fazer, mas num coletivo a gente vai. Então, essa é a Sim, nossa aquilo força. que eu posso fazer sozinha, agora eu faço em algumas pessoas e isso vai cada vez mais se fortalecendo, né? Isso, Menina, isso, é, isso é muito legal que a Lu falou de coletivo, porque eu estava lendo um texto outro dia sobre resiliência, né, nesse tempo de pandemia, e fala que a gente, não sei se é impossível, mas é muito mais fácil a gente ser resiliente quando a gente sente que a gente pertence, que a gente está em comunidade. Então, se unir e trocar é essencial, assim, principalmente agora. sim, a gente sempre quer ser individual, mas o pertencimento é o que abraça, né? É. Então É, a gente fica muito feliz com isso. Fiquei muito feliz de recebê-las aqui, meninas. Eu amei a disponibilidade de vocês para contar um pouquinho do que vocês estão desenvolvendo e contribuindo com esse nosso mundo um pouco mais sustentável. E aí passo a palavra para vocês, se vocês quiserem falar uma última coisinha, se despedirem do pessoal que está aqui com a gente. A gente teve muito comentário carinhoso, muito comentário bom aqui, mas não dá para a gente interagir tanto, porque somos três para falar. Mas eu quero mesmo agradecer cada uma de vocês e a disponibilidade de tempo para trocar isso aqui com a gente. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes nesse mundo virtual ou físico. A gente se vê.
Vai chegar a hora, gente, do mundo físico. Eu não vejo a hora de encontrar as pessoas. Na semana Fashion Revolution era sempre uma semana que a gente encontrava muita gente, né? Mas a gente também pode fazer essas trocas online. Que bom que a gente tem essa oportunidade, né? De ter a internet para facilitar esse momento. Bom, eu quero agradecer aqui em nome do Fashion Revolution esse convite, essa conversa maravilhosa que a gente teve, a Audaces, a Ana Luísa, a Thaís, que falou comigo também semana passada, a Lu, obrigada, gente, pela troca. E finalizar, a Fer Simon está aqui do meu lado mandando um beijo para vocês também. A gente está aqui no nossa bolha social de produção. Bom, e finalizar convidando, lembrando da Semana Fashion Revolution, né? Para convidar todo mundo a acompanhar a programação, a seguir o Fashion Revolution nas redes sociais, enfim, acompanhar os conteúdos, né, que são tão importantes. E agradecer, gente. Obrigada. Obrigada eu. Lu. Bom, obrigada pela conversa, obrigada pela oportunidade de estar pensando aqui junto com vocês. A Audaces, todo mundo que ajudou a gente aqui, né? Tem um tanto de gente por trás que está participando, né? Toda a minha equipe também. E queria, assim, convidar todo mundo a ir atrás, a pesquisar, a colar, né? No fashion, colar no Lab Moda sustentável, colar nesses conteúdos que estão sendo disponibilizados. Existe uma infinidade de conteúdos aí sobre moda sustentável. Existem muitos caminhos para se começar ou para se continuar essa jornada, né? Muita gente já começou. E não desistir com as primeiras dificuldades. Todos os caminhos são difíceis, então, e todos os caminhos podem ser prazerosos também. Então, quando a gente conquista, né, mais um passo, dá energia para a gente seguir adiante. Eu acho que nesse momento de pandemia, eu posso dizer que isso não vai ser para sempre, e a gente acho que pode, nesse momento, preparar o futuro que a gente quer ver. E acho que isso dá para a gente fazer, né? Como que eu posso cultivar o futuro que eu quero ver lá na frente? Então, acho que esse é o convite e o agradecimento por a gente, de alguma forma, pôr um pouquinho de adubo e regar um pouquinho essas ideias com todo mundo. Meninas, maravilhoso. Muito obrigada demais pela presença de vocês. Fiquei muito feliz. E então acompanhem aí o pessoal do Lab Moda, o pessoal do Fashion Revolution. E aí, Fashion Revolution está com atividades no país e no mundo inteiro. Então, fiquem ligados na programação. Obrigada pela presença de todos e até a próxima. Um beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.